Olá, meu amigo da fé, parceiro aí na caminhada da fé. Que bom que você abriu este podcast, que bom que você aí deu início para ouvir a mensagem, para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Eu separei para reflexão hoje o Salmo 40. E o Salmo 40, ele começa com uma ação de graças, né? De forma geral, a gente percebe isso nos seus primeiros versículos até o verso de número 10. E no verso de número 11 tem aqui uma mudança, como se tivesse um lamento, onde o salmista vai pedir ao Senhor que livre o salmista da aflição. Eu quero focar especialmente o verso de número 6, que a Bíblia de tradução de Genebra diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Já na Bíblia Mensagem do teólogo Eugene Peterson, diz assim: ser religioso, agir piedosamente, não é isso que você está pedindo. Você abriu os meus ouvidos de modo que eu possa escutar. É uma palavra interessante, ela tem a ver com ouvir a Deus, como nós estamos ouvindo a Deus, ou se estamos apenas tendo ruídos, não é? Sons que nós não conseguimos orientar a nossa vida, ou sons que nós não conseguimos perceber aquilo que de fato Deus quer falar conosco. O que está em jogo aqui, o que está de pano de fundo a partir do verso 6, é que o povo de Israel vivia uma vida religiosa, ligados a práticas que eram práticas legalistas, sacrifícios, ofertas, holocaustos. De alguma maneira o povo buscava Deus, buscava servir a Deus, mas a lei foi tão forte para este povo que eles faziam essas práticas e eles estavam entendendo que desta forma eles podiam agradar ao Senhor, eles podiam de alguma maneira ouvir a Deus através dessas práticas religiosas. Há aqui uma interrogação, né? Os autores do Salmo e também estes livros que nós estamos estudando estão fazendo aqui um contraponto, no sentido de que hoje também nós podemos estar envolvidos numa vida mecânica tão religiosa, atando fardo sobre as nossas vidas, achando que ouvir a Deus e que perceber a sua vontade é tão somente vir à igreja, entregar o nosso dízimo, participar de alguma coisa regularmente. Mas isso pode ser uma vida religiosa. Assim como os judeus, assim como o povo de Israel praticava isso e de alguma maneira entendia que estava ouvindo a voz de Deus, o salmista está dizendo o seguinte: olha, o Senhor abriu os meus ouvidos. Não é isso que o Senhor quer tão somente. E aí a ideia que eu gostaria de pensar com você neste instante é que Deus deseja sim que o seu povo cumpra aquilo que prometeu, aquilo que nós prometemos, né? E é por isso que às vezes exige um pouco de sacrifício. Mas o mais importante para Deus do que os sacrifícios era um coração devoto, né? De fato, o ouvido aberto, o ouvido espiritual aberto, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Faça um exercício comigo aqui. Imagine uma cabeça humana sem orelhas, né? Olhos, nariz e boca, mas sem orelhas. E quando eu digo aqui sem orelhas, estou dizendo sem ouvido. Nessa parte do ouvido, faça esse exercício. Uma pessoa que não tem essas cavidades e, por conseguinte, não tem ouvidos. É claro que ela não consegue ouvir. E o que o salmista está querendo aqui dizer é que, por mais que as pessoas no passado, o povo judeu, fizesse sacrifícios, né? Entregasse as suas ofertas, fizesse os seus holocaustos, ele estava, na verdade, cumprindo um ritual que era mecânico, um ritual rotineiro que nem sempre permite com que eu ouça a voz do Deus verdadeiro. É isso um pouco que acontece conosco, né? É essa ideia de que hoje nós temos muitas pessoas nas igrejas, mas pessoas religiosas que estão cumprindo os seus compromissos de forma mecânica, né? Cumprindo os seus holocaustos, cumprindo os seus sacrifícios, mas isso nem sempre tem redundado no ouvir a Deus,
E todas essas práticas nem sempre têm redundado no ouvir a voz de Deus que está por trás de tudo isso. E é importante então pensar, deve haver algo mais envolvido do que somente fazer ou cumprir as nossas práticas ou cumprir os nossos sacrifícios ou estarmos envolvidos religiosamente com as igrejas. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus, além dos sacrifícios. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus e permitir com que de fato Ele abra os nossos ouvidos. Deus está querendo falar conosco. Deus está querendo falar com você, a despeito daquilo que você faz por Ele, a despeito de tudo aquilo que você tem feito como sacrifício, dessa vida de rotina, dessa vida mecânica, de talvez irmos à casa de Deus uma vez por semana e achamos que já conseguimos ouvir a Deus. Não, Deus quer falar além disso, Deus quer falar conosco todos os dias. E é por isso que eu gostaria que você pensasse comigo nessa ocasião. Há muitos ruídos, né? Há muitos ouvidos entupidos e tudo isso acontece porque há muito lixo na sociedade. Há muitos sons que retiram a voz de Deus de penetrar no meu coração. Há muito ruído cultural, há muitas fofocas, não é, dispensáveis. Há muitas conversas inúteis na sociedade, nas redes sociais, e os nossos ouvidos estão obstruídos, estão tão obstruídos que não conseguimos ouvir Deus falar. E é isso que o salmista está dizendo aqui no Salmo 40, verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. E a tradução na Bíblia Mensagem diz assim: ser religioso, agir piedosamente, até podemos incluir aqui mecanicamente, rotineiramente. Não é isso que você está pedindo. Você abriu os meus ouvidos de modo que eu possa escutar. Esta é a mensagem neste dia e nesta hora para você. Há muito ruído, muito lixo cultural, muitas questões que vêm pelas redes sociais e os nossos ouvidos estão obstruídos e nós não conseguimos ouvir a Deus. Mecanicamente nós buscamos, estamos servindo, estamos indo à igreja, estamos até ouvindo sermões, mas infelizmente por termos tantas questões que obstruem os nossos ouvidos espirituais, nós nem sempre temos ouvido a voz doce, mansa, verdadeira do nosso Deus. Eu não sei o que tem produzido ruído nos seus ouvidos a ponto de fazer com que nós não tenhamos capacidade de ouvir mais com clareza a voz de Deus. Faça esse exercício, né? Peça ao Senhor para que abra os seus ouvidos, não só os seus ouvidos físicos, mas os seus ouvidos espirituais. Retire-se um pouco mais para auscultar a Deus, né? Fique um pouco mais sozinho, desligue-se um pouco das coisas deste mundo, da televisão, da internet, das redes sociais e procure ouvir ao Senhor. Ele está querendo falar contigo, mas infelizmente os ruídos deste mundo não têm permitido com que você ouça o seu Deus. É por isso que achamos às vezes que aquilo que estamos fazendo rotineiramente, mecanicamente, já é algo que fazemos para agradar ao Senhor ou achamos que está muito bom. Não, é claro que nós podemos e devemos continuar vindo à igreja, servindo ao Senhor, mas não deixe com que isso seja uma rotina. Não permita com que isso seja algo mecânico, porque Deus quer entrar no seu coração. Ele quer, com a sua voz, penetrar profundamente no seu coração, para que você possa continuar ou servir a Deus com alegria de coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força para fugir dos ruídos deste mundo e que a voz clara, límpida de Deus, do Espírito Santo do Senhor, possa acessar o seu coração e transformar o nosso coração de um coração de pedra
a um coração de carne, aquele coração que ouve e serve ao Senhor da igreja. Que Deus te ilumine, abençoe. Um forte abraço do pastor Jean. Se gostou, compartilhe essa mensagem em nome do Senhor Jesus.